Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os objetos de valor feitos de metal nobre, no caso o bronze, que foram usados fartamente nos objetos sagrados do templo que Salomão edificou, foram fundidos em terra barrenta. Vamos procurar entender isso, literalmente, depois o sentido espiritual que podemos tirar daí. Eu sempre lembro que o Antigo Testamento é Antigo Testamento, uma antiga aliança que acabou, que foi encerrada por Israel e depois aceita pelo Senhor. Daí começou uma nova aliança, um novo testamento, uma nova dispensação e por isso a vida chegou até nós através de Jesus, a oportunidade de salvação eterna. Mas no Antigo Testamento ela é restrita a Israel dentro da aliança. Portanto, todo o Antigo Testamento deve ser lido entendendo isto e tirando lições preciosas para nós. Neste caso, em 1 Reis, no capítulo 7, é descrito como Salomão fez certas coisas para o templo. Neste caso aqui, o Hirão, que era um artífice especial vindo lá de Tiro, embora ele fosse filho de uma mãe israelita, ele era treinado no que havia de melhor no mundo, nas artes, na tecnologia de se trabalhar metais. E ele fez para o Salomão todos os objetos sagrados de ouro, alguns poucos de prata e os muitos de bronze. Tudo isso ele fez de uma peça só, por exemplo, chamado mar de bronze. Esse mar era uma grande caixa d'água, uma cisterna, um lago grande, ele era muito grande e ele era fundido em uma peça só, de uma vez só, em bronze, um bronze muito especial e trabalhado com muitos detalhes. Ele foi colocado sobre 12 bois de bronze, devia ser algo muito lindo, e ele, aquilo tudo brilhando, polido, na inauguração era algo muito sublime. Com o passar do tempo, o bronze escurecia, mas como uma moeda, a gente tem essas moedas menos valiosas, moeda de 5 centavos, por exemplo, ela escurece, e a gente pode polir e ela fica brilhando, mas depois, em contato com o corpo, com a mão, o suor, ela escurece. Mas aquele mar de bronze, que era a grande caixa d'água que eles tinham ali para guardar água que era usada nos sacrifícios do templo, era uma obra de arte sublime, fundida em bronze em uma peça só, depois carregada, transportada e colocada sobre 12 bois de bronze. Era uma obra de arte rara, pois isso tudo foi feito para o Senhor em um bronze polido. Na superfície, estou lendo 1 Reis 7, 46. Na planície do Rio Jordão, o rei Salomão os fez fundir em terra barrenta entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar os utensílios do templo pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso total do seu bronze. Foi gasto muito bronze ali, do que havia de bom e do melhor. As colunas, por exemplo, que eram altas, como um prédio de vários andares, aquelas colunas lindas, maravilhosas, ornadas, embelezadas, tudo com obra de arte. Tudo foi fundido em terra barrenta, lá na planície do Rio Jordão. Por que foi fundido lá? Porque o barro estava lá, aquela terra barrenta
era usada como forma para moldar os objetos que seriam fundidos ali com o bronze derretido que seria lançado naquelas formas. Primeiro era feita uma maquete em madeira, em material assim, e depois aquilo era colocado no barro mole da forma em terra barrenta e deixava secar. Depois que aquilo tudo secava, então se fundia e se despejava o bronze fundido ali para que ele tomasse a forma do molde e quando ele esfriasse, ele estaria sólido, tomando aquela forma. E foi assim que tudo foi fundido. Esta é a definição de fundição. Um metal qualquer, uma peça metálica fundida, é assim que se faz. O interessante é que onde foram procurar o melhor material para forma, eles acharam uma terra barrenta ali ao lado do Rio Jordão, perto de Jericó. Interessante, muito interessante. Isso tipifica o que Deus faz, algo de valor em nós, em vasos de barro. Assim o apóstolo Paulo expressa o que nós somos, vasos de barro. Alguns vasos úteis para o Senhor e alguns vasos até para desonra. Mas como vasos, nós temos um tesouro dentro de nós. O vaso é de barro. Qual é o valor do barro? Naquela época não se dava valor ao barro. Provavelmente aquele barro lá do Rio Jordão, ninguém dava muita coisa por ele. O barro não é nem bom para plantação. A gente precisa de uma terra mais rica em matéria orgânica para plantação. Mas o barro é de relativamente pouco valor. Em alguns lugares é algo pelo que não se dá valor nenhum, pois aquele barro foi útil a Deus, grandemente usado por Deus para formas de objetos que tinham uma arte perfeita, que apontavam para Deus. Tudo ali, nas artes que foram feitas nos objetos do templo, tudo aquilo era perfeito, apontava para Deus, mas tudo fundido em terra barrenta. Nós podemos ser terra barrenta nas mãos do Senhor, mas Ele está fundindo em nós uma obra linda, maravilhosa. Você tem consciência disto? Aquilo que é eterno, imortal, imarcessível, é fundido em nós pelo Senhor, para toda a eternidade. Nós, vasos de barro, nós, formas de barro, nós, terra barrenta, sem valor humano, mas de grande valor para Deus. Depois que terminou aquela fundição, aquela terra barrenta continuou a ser apenas terra barrenta, não valendo muita coisa. Mas enquanto estava sendo usado como forma para se fundir ali os objetos preciosos do templo que apontavam para Deus, aquilo era muito valoroso e muito precioso. E Deus quer que entendamos isso. Nós somos vasos de barro, como diz o apóstolo Paulo, mas para guardar tesouros sublimes e eternos, que é a vida espiritual que Deus coloca em nós. Você tem consciência disso, meu irmão, de que você pode ser uma pessoa tão falha, um vaso de barro, uma pessoa sem valor aos olhos humanos, não tendo riqueza, não tendo genealogia importante, você não tendo títulos, estudos, não tendo riquezas aqui da terra, mas você pode ser um receptáculo de um tesouro eterno, vidas que Deus vai confiar a você, pessoas que você vai evangelizar, cuidar, discipular, trabalhar essas pessoas para toda a eternidade. Que lindo! Deus use você assim, você tenha prazer em se oferecer. Senhor, eu sou nada mais do que uma terra barrenta, mas
o Senhor use para a tua glória. Pode usar, pode meter calor em cima de mim, um bronze derretido, fundido, muito quente. Pode sim, Senhor, joga em cima de mim tudo isso, mas me usa como uma forma para alguma coisa útil. O Senhor pode me usar. Me use, Senhor. Eu quero ser uma pessoa usada para Ti. Sou nada mais do que uma terra barrenta, mas o Senhor pode fundir em mim algo precioso, algo sublime. Faça isto, Senhor. Use-me. Eu quero gastar a minha vida com o Senhor. Livre-me, Senhor, dos pecados do mundo, prazeres da carne, amar o mundo, as coisas que há no mundo, ficar amarrado com família, em festejos, em carnalidades humanas. Livre-me disso, Senhor, que eu seja um vaso útil para o Senhor, eu seja nada mais do que uma terra barrenta, mas que o Senhor possa trabalhar e conformar coisas sublimes e eternas em mim. Pode conformar, pode me usar, Senhor. Barro mole, o Senhor trabalhe como quiser, depois mete aquele calor, o fogo em cima, para o Senhor forjar, fundir algo precioso para a eternidade. Eu quero ser usado, quero ser uma terra barrenta nas tuas mãos. Faça de mim isto, Senhor. Diga para Ele.